Louvado seja Deus, né? Você já pensou o funcionário público federal deixar o trabalho e a sua esposa, funcionária pública municipal, e foram para o trabalho missionário específico, né? Muitos estão querendo ingressar no serviço público, mas nessa noite nós ouvimos o testemunho desse missionário que deixou o serviço público e saiu para a obra missionária. As almas, elas valem muito mais. Às vezes a gente, um serviço público, garantia, estabilidade, mas o valor de uma alma supera muito mais do que isso, né? Na minha geração, quando fui chamado nos anos 90 para a obra missionária, eu, naquela época, tinha um amigo, nós crescemos junto, e ele era primeiro sargento da Polícia Militar de Roraima e foi chamado num culto de missões e deu baixa no quartel e foi para o seminário se preparar para exercer o pastorado. Uma alma vale muito mais do que o mundo inteiro. Faça alguma coisa. Eu sempre oriento aqui, não tire do seu salário para doar oferta para a obra missionária. Faça um bolo, venda picolé, venda uma bicicleta que não está mais usando, uma bolsa, faça alguma coisa e traga, e essa oferta será direcionada para a obra missionária. Amém? Temos um casal ali, são bem-vindos. Já vieram outras vezes, né? Graças a Deus. E a dona Aparecida e seu Valdo, gente boa demais, estão aqui, já são de casa, louvado seja Deus, né? Estou sentindo falta de alguns irmãos, eu acho que ficaram, né? A curiosidade, né? De saber o resultado das eleições, não sei, mas louvado seja Deus pelos que estão aqui. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, e o Espírito Santo colocou no meu coração esse texto bíblico para essa ocasião. Evangelho de Lucas, no capítulo 21, e vamos ler a partir do versículo 34 ao 36. São poucos os versículos, e a Bíblia que eu estou usando aqui é a século 21. Pode acompanhar pelo telão. E diz assim: cuidai de vós mesmos. Vamos ler essa primeira parte. Cuidai de vós mesmos. Não aconteça que o vosso coração se encha de devassidão, embriaguez e preocupações da vida, e aquele dia vos surpreenda como armadilha, porque ele virá sobre todos os que habitam na face da terra. Versículo 36. Vigiai, pois orando em todo o tempo, para que possais escapar de todas as coisas que haverão de acontecer e ficar em pé na presença do Filho do Homem. Queridos, aqui é um sermão profético de Jesus. E ele começou esse sermão a partir do versículo 5. E ele conclui o sermão falando sobre o dever da vigilância e do cuidado diário, o cuidado com a vida espiritual. Nesse mês de setembro, a nossa igreja completou 34 anos. Foi fundada no dia 7 de setembro de 1988. Se o nosso Senhor Jesus escrevesse uma carta para esta igreja,
o que ele falaria nesta carta? O que ele ia comentar, ia recomendar? Como seria esta carta? Quais as virtudes que ele destacaria desta igreja nos 34 anos de existência? E quais as recomendações que ele faria para esta igreja nos seus 34 anos de existência? Assim como o Senhor Jesus, por intermédio do apóstolo João, escreveu as cartas para as 7 igrejas na Ásia Menor, se ele escrevesse uma carta hoje, o que ele recomendaria? Sabe, queridos, pode ser que o versículo 34 e essa primeira palavra, cuidai de vós mesmos. Cuidai de vós mesmos. Aqui temos mandamento do Senhor Jesus para ser colocado em prática por todos nós. Temos aqui 2 mandamentos, 2 imperativos, 2 ordens de Deus para a igreja, para o tempo presente. Cuidai de vós mesmos e vigiai, no versículo 36. Cuidai de vós mesmos e no versículo 36, vigiai. Essas ordens estão aqui nesse tempo presente para serem cumpridas. Aqui é um imperativo de Deus para a sua igreja. Cuidai de vós mesmos, como é importante. Cuidai de vós mesmos quer dizer, cuidai e não parai. Não cessai. Cuidai continuamente. Cuidai de vós mesmo e não parai. Cuidai continuamente. Cuidai sem cessar. Vigiai ininterruptamente, constantemente. Vigiai sem cessar todo o tempo e o tempo todo. É o que o Senhor espera da sua igreja, de você e de mim. Cuidai de vós mesmos. É muito comum as nossas mães, a minha mãe, ela diz: cuida-se, cuida-te. Cuida, não é assim? Que as mães, os pais, se cuida. O que o médico diz para quem é hipertenso? Cuidado com carne gordurosa e sal grosso, porque isso pode levar um infarto. O que o médico diz para os que são diabéticos? Cuidado com o doce, cuidado com o refrigerante, cuidado com o açúcar. Mas quando há uma negligência em relação a esses cuidados, aí vem o inesperado. O médico uma vez disse que o problema do diabético é quando morre, que morre amputado ou cego ou fazendo hemodiálise. Mas o médico avisa: cuidai de vós mesmos. Então, Jesus está dizendo aqui: cuidai de vós mesmos, cuidado com a vida espiritual, cuida da vida espiritual, cuida da família, cuida da vida espiritual da igreja. Com qual propósito? Aqui nós vamos encontrar o motivo, a preocupação, a razão principal para cuidarmos. E aqui encontramos no texto bíblico, ele diz aqui: não aconteça que o vosso coração se encha de quê? Vamos dizer? Devassidão. Cuidai de vós mesmos,
para que não aconteça que o vosso coração se encha de devassidão. E essa palavra devassidão vem do grego, quer dizer crápula, e quer dizer exagerado, desregrado, sem controle, uma vida entregue às paixões, entregue aos desejos, uma vida sem freios, uma vida sem limites, uma vida absolutamente desregrada, que gera devassidão e orgias. A devassidão é do mundo. E se não houver um cuidado com a vida espiritual, com o coração, a devassidão vai entrar no coração. E aí diz, a devassidão traz uma vida sem limites, entregue aos desejos, uma vida sem freio. Se eu não cuidar da minha vida espiritual, orando e jejuando todo o tempo, buscando e vivendo no corpo de Cristo, vivendo na igreja, o resultado é que a devassidão vai entrar no coração. Uma vida desregrada, sem limite, promíscua, uma vida que é a desse mundo, entra no coração. Você já pensou? Por isso que o Senhor Jesus está dizendo isso. Cuide de sua vida espiritual, porque senão o mundo vai encher o seu coração de devassidão. E você vai chegar a uma conclusão, uma esposa que é normal pular cerca, ou o esposo é normal pular cerca, ou é normal aceitar a igualdade de gênero. Tudo é relativo, tudo é normal quando a devassidão entra no coração. E isso aí é um grande problema. Um coração cheio de devassidão vive controlado pelos valores do mundo. Cuidai de vós mesmos. Por quê? Para que a devassidão desse mundo não entre no seu coração. Tudo que está relacionado a coisas sem limites, a desejos descontrolados, vidas sem freios, paixões desregradas, os valores desse mundo, tudo está dentro da devassidão. Cuidai para que isso não entre no vosso coração. Mas o que mais? E às vezes a devassidão tem controlado a vida de muita gente. Por isso Jesus disse, cuidai de vós mesmo. É uma ordem, não pare de cuidar, nenhum dia sequer. Porque senão o mundo encherá o seu coração. E para que não aconteça, que sua vida seja controlada pelos valores desse mundo. Mas nós temos mais uma palavra. Cuidai de vós mesmos. Não aconteça que o vosso coração se encha de embriaguez. A palavra aqui é embriaguez. Aqui se refere a todo tipo de vícios. Uma pessoa embriagada perde a lucidez. A Bíblia não vai, em momento nenhum, condenar, dizer que é pecado beber, mas nós sabemos que a bebida é uma fonte que leva para uma vida desregrada, uma vida longe de Deus, uma vida que perde a lucidez. E a embriaguez aqui representa os vícios. Uma irmã disse certa vez que uma pessoa embriagada, literalmente, não se pode brincar com bebida, porque a pessoa bebe um gole, bebe o outro, e depois, então, a melhor opção é deixar para lá, não mexer com isso. E uma pessoa embriagada, no sentido mesmo literal,
ela passa por 3 estágios, disse uma irmã certa vez, lendo em um livro. O primeiro, ela fica como um leão valente. Os primeiros goles deixam a pessoa valente. O segundo passo, fica como um macaco, pula em cima da mesa, fazendo graça para um lado e para o outro. E o terceiro estágio, como o porco, já faz as necessidades fisiológicas na roupa, já não tem noção nenhuma de domínio. A embriaguez é um vício, mas os vícios, de modo geral, a pessoa fica embriagada e perde a lucidez. Por isso Jesus disse: cuidai de vós mesmos com a devassidão, com a embriaguez. Cuidai de vós mesmos para que não aconteça que o mundo encha a sua vida de preocupações. Olha só o que diz o texto lá: preocupações da vida. Cuidai de vós mesmos por causa da devassidão, por causa da embriaguez. E agora ele diz: para que a sua vida não seja cheia de preocupações. O mundo encherá das seguintes preocupações para aquele que não se cuida. Quero estudar, estudar, estudar. Quero trabalhar, trabalhar, trabalhar. Quero dinheiro, vou abrir outra empresa, vou derrubar, vou construir, vou comprar, vou vender. E a vida se torna assim, dirigida pelas preocupações. À noite, quando tira um tempinho para orar, não consegue porque está super cansado e dorme ali. Então, as preocupações da vida, precisamos de cuidados. Os pais se preocupam tanto com os filhos, um esporte para o filho, um instrumento para o filho aprender a tocar, que o filho se qualifique para o mercado de trabalho. Mas quando se trata de cuidar da vida espiritual do filho, muitos pais são negligentes. Às vezes chegam atrasados no culto com o filho, às vezes não vem dia nenhum para o culto e o filho está ali. Não há nenhum exemplo, nenhuma motivação espiritual para esse filho, para ele ser perseverante, permanecer na casa de Deus, como um adorador de Deus. Há muitos pais que vivem assim. Se preocupam com tudo para o filho, mas não se preocupam devidamente, corretamente, quando se trata da vida espiritual. Cuidai de vós mesmo, para que o vosso coração não se encha de devassidão, embriaguez, preocupações da vida. Quantos já não guardam mais o dia do Senhor? Não oram mais, não leem a Bíblia mais, porque estão sendo displicentes em cuidar de si mesmo. Mas qual o propósito ainda de cuidar de vós mesmo? Ainda no versículo 34 diz: e aquele dia vos surpreenda como uma armadilha. No versículo 34. Ele diz: e aquele dia vos surpreenda como uma armadilha. O Senhor Jesus virá repentinamente. Ou você ou eu podemos morrer a qualquer momento. E nesse dia, que a morte ou a volta de Jesus não nos encontre despreparados. E por isso ele diz: é necessário que cuidemos de nós mesmos, para que aquele dia não vos surpreenda como armadilha. Quando o caçador coloca uma armadilha na floresta para pegar uma caça, ele faz a camuflagem daquela armadilha, ela fica um pouco que oculta,
a caça vem despercebidamente, cai ali e é morta. Satanás, ele é assim. Ele cria suas armadilhas, camufla e às vezes de forma sutil vai envolvendo suas vítimas, e aquele dia pode vir, e naquele dia você pode estar despreparado, e aí haverá choro e vergonha. E nós temos mais um aviso aqui: vigiai. Temos também aqui a segunda ordem de Jesus: vigiai. Vigiai, pois, orando em todo o tempo, para que possais escapar de todas essas coisas. Que coisas? Da devassidão, da embriaguez, das preocupações da vida, para que aquele dia não vos surpreenda. Então vigiai. É a palavra de ordem do Senhor Jesus. Eu estava assistindo um jornal há um tempo atrás, e o assunto era falando sobre algumas nações que têm vigilância 24 horas. A China, Estados Unidos, Rússia, outros países, vigilância 24 horas, tanto aérea como marítima. Alguma coisa estranha no espaço aéreo, rapidamente será detectado e haverá de prestar contas ali. E na nossa vida espiritual, o que o Senhor Jesus termina o sermão profético dizendo: vigiai. Há uma ameaça constante por todos os lados, que qualquer descuido pode ser uma fatalidade para a vida do crente. Vigiai, tome conta dos seus filhos. Vigiai, tome conta da sua esposa. Vigiai, tome conta do seu marido. Tome conta da sua família. Cuide do seu caráter. Vê se não há mentira em sua boca. Vigiai. É a palavra do Senhor. Veja se não há mentira em sua língua. Orai sempre, vigiai em oração. Veja como está a sua vida devocional. Ore pela salvação dos filhos, dos netos, da família. Ore e vigiai, porque há um leão faminto aí com interesse de devorar. Sabe, queridos, a palavra de Deus, ela está sendo muito bem esclarecida nessa noite. Se você sair daqui, pelo menos com essas duas palavras, cuidai de vós mesmo e vigiai, você já entendeu. Jesus terminou o sermão profético falando da importância desses cuidados básicos para a vida espiritual. Vigiai, orai em todo tempo, em toda circunstância, em todo momento. E qual o propósito? Versículo 36, tem uma palavrinha que eu quero destacar. Ele diz aqui, versículo 33, para que possais escapar de todas essas coisas que haverão de acontecer, mas olha a palavra, e ficar em pé, na presença do Filho do Homem, ficar em pé, quando o Filho do Homem vir, quando você comparecer diante do Filho do Homem, e você compareça em pé. Há muita gente que dorme, há muita gente que vive sentada, há muita gente displicente, mas a palavra de Deus está dizendo: vigiai, porque quando o Filho do Homem vier, você seja encontrado em pé, atento, esperando, como as 5 virgens estavam esperando prudentemente o noivo. Vigiai.
A devassidão desse mundo é muito grande para que isso não entre no nosso coração. Queridos, precisamos de pedir ajuda do Senhor. Ficar em pé na presença do Filho do Homem. Se o Senhor escrevesse hoje para a nossa igreja, possivelmente Ele recomendaria esses 2 mandamentos na conclusão do seu sermão profético: cuidai de vós mesmo e vigiai. Ficar em pé na presença do Filho do Homem. Então, queridos, quantos estão dormindo? Quantos estão levando a vida cristã, empurrando assim, de qualquer jeito? Quantos estão desapercebidos? Quantos até dormem no próprio salão de culto? Ali. Mas Deus está trazendo nessa noite o aviso. O Gadareno, nós estávamos estudando hoje com os adolescentes, com os juniores, sobre antes e depois. No Evangelho de Lucas, no capítulo 8, encontramos a história de um homem que Jesus foi ao encontro dele no sepulcro. Aquele homem, logo que Jesus encontrou, Jesus perguntou o nome dele, ele disse: meu nome é Legião. Uma legião era uma comparação com a palavra do exército romano, possivelmente entre 4.000 soldados a 6.000, ali seria 4.000 demônios ou 6.000 demônios na vida daquele homem. Aquele homem vivia no sepulcro. Alguns comentaristas falam que ele comia restos mortais, ele vivia nu, se feria nas pedras. E como que aquele homem chegou a esse ponto? Possivelmente começou entrando uma coisa no coração, depois vem outra coisa, e outra coisa, e outra coisa, e outra coisa, perdeu a noção da vida e agora está num sepulcro, jogado. Então é isso que Satanás faz. Quando não cuidamos do coração, num pequeno estalar de dedo, num apertar de um botão, nós temos o mundo inteiro dentro da nossa casa. Nós temos uma grande possibilidade de prostituição, promiscuidade, tudo que não presta, num apertar de um botão, em segundos, dentro da nossa casa. Então vigiai, porque a devassidão desse mundo está aí. Vigiai, cuidai de vós mesmos. Amém?